Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, vim conversar aqui com vocês sobre o livro do Matthew Perry, né, o Chandler de Friends. Eu amo Friends desde pequeno, desde a minha adolescência, cresci, nossa, fascinado por tudo, assistindo, reassistindo, e quando ele lançou o livro, eu não tive dúvidas, assim, eu ia ler de qualquer forma, tanto que eu li ele em inglês, apesar das dificuldades, né, não é um livro fácil de ser lido, eu não achei, né, tem algumas palavras e termos um pouco mais antigos e tal, então eu tive que pesquisar bastante, embora o Kindle, ele deixa já algumas palavras ali, eu ficava pesquisando e tudo mais, mas o ponto é que também esse vídeo vai ter duas resenhas, talvez você esteja vendo esse fundo, eu com esta roupa, esse cabelo, mas eu volto daqui um outro dia para falar a outra metade do livro, mas é uma resenha que vai ser muito grande. E por que ela vai ser grande? Porque tem muitos detalhes esse livro. Eu não tinha como falar desse vídeo, fazer uma resenha talvez de 10, 15, 20 minutos, sem falar todas as passagens importantes que eu li do livro, e eu quero aqui compartilhar com vocês. Então vai ser uma resenha completa, tá? Eu quero falar todos os pontos que eu anotei, inclusive meu computador está aqui, tá bom? Então eu vou falar com vocês, vira e mexe, eu vou olhar pra cá e pra gente conversar. Bom, o livro dele começa com o título, né, é Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, né, que ele fala sobre o livro voltado para as drogas, para a bebida e para o vício. Gente, não é um livro, eu achei que fosse um livro leve, um livro fácil de ser lido, e eu já espanto vocês que não foi. Foi um livro muito difícil, assim, a ponto de eu ter que parar em alguns momentos para compreender o que estava acontecendo, absorver. Sim, foi uma mescla de sentimentos assim, absurda que nenhuma biografia ou autobiografia me trouxe. Um pouco de piedade, compaixão, empatia, entendimento, olhar mais para o próximo, saber o que está acontecendo, o que se passa, tentar ajudar e refletir muito sobre as pessoas que estão à minha volta. Ele gravou uma série chamada Friends. Friends foi muito famosa, traduzida em zilhões de países e foi vista zilhões de vezes pela internet. Ajudou bilhões de pessoas com traumas, depressão e tudo mais. Mas a gente não sabia que o Matthew Perry ali em Friends estava sofrendo. Estava sofrendo em relação às drogas, em relação à bebida, em relação ao segredo que ele guardava às 7 chaves dos amigos. Então, assim, eu fico me perguntando até que ponto Friends realmente era, entre aspas, não diria uma farsa. Porque não é, foi real, ajudou muita gente. Ajudou mais do que atrapalhou, eu diria. Mas infelizmente uma pessoa saiu muito prejudicada, o próprio Matthew Perry. Ele teve assim, eu já vou começar a entrar nos fatos do livro, tá? Ele teve uma infância muito difícil no sentido de que os pais se separaram muito cedo, né? Ele ainda era muito jovenzinho, ele era um bebê. Os pais, para que ele pudesse dormir, davam sedativos com 2 semanas de vida, gente. É óbvio que tudo que você dá para uma criança, para um bebê, isso reflete ao longo da vida. Existem estudos de mães que não dão açúcar, né, doce para o filho até os 2 anos, porque isso se reflete ao resto da vida. Isso pode fazer com que uma pessoa tenha problemas de saúde, de bulimia, anorexia, enfim, obesidade, por causa dos primeiros meses de vida. Então você imagina um bebê de 2 meses de idade recebendo sedativos. Então foi assim, muito difícil ler aquilo. Mas ele fala que os pais não fizeram por mal, eles estavam ali na década de 60, né? Aquilo não tinha tantos estudos, né? As coisas evoluíram agora, os estudos, a medicina e tudo mais. Então, assim, eu tenho muita compaixão cada vez que eu leio, e eu sinto um pouco de pena no sentido de que ele não podia se abrir naquela época para as pessoas, com medo de destruir a imagem que Friends passava, com medo de destruir a imagem dele, né? Friends era uma série, assim, icônica. Qualquer assunto levado ali como seria um tabu e talvez destruísse a carreira dele de fato, talvez cancelasse uma temporada por causa disso, e ele ali com muitas dificuldades guardando um segredo. Então, assim, eu me pergunto se Friends não seria, tipo, uma fachada, porque, cara, eu, por exemplo, quando eu me descobri gay e falei com os meus amigos, eu guardei isso por muito tempo. E eu só realmente senti uma verdade muito recíproca quando eu falei pra eles aquilo que eu era. E o Matthew fala no tempo do livro que ele guardou aquilo como um segredo das 7 chaves, que ele não podia expor, e que ele sentia nitidamente que era latente, que ele precisava conversar aquilo com alguém. Ele queria muitas vezes conversar com o David Schwimmer, né, que fazia o Ross, ou com o Matthew LeBlanc, né, que era o Joey. As meninas nem tanto, ele não chega a comentar expressamente, mas talvez a Lisa Kudrow, né, que inclusive escreveu o prefácio do livro,
já vamos pra lá. Então ele sentiu muita vontade de conversar com alguém e ele não podia fazer isso. E ele sofreu muito com isso. Vamos a alguns fatos do livro, então. Eu acabei falando da Lisa Kudrow, né? Kudrow, e ela escreveu o prefácio do livro. Ela conta um pouquinho sobre o Matthew. E ela falou, meu, eu não fazia ideia que ele estava passando por isso naquele momento. E ninguém fazia. Ninguém estava fazendo ideia de tudo que estava acontecendo na vida do Matthew Perry. E ele só precisava, às vezes, de um desabafo, de um amigo, de alguém para conversar, alguém para explicar, para vocês verem o nível de que essa doença, como ela é maldita, como ela pode destruir a vida de alguém, né? A bebida, o álcool, o vício, eu acho que é o ponto principal. E às vezes a pessoa não tem culpa. Ele foi uma criança que ele foi dopada para parar de chorar. A mãe e o pai davam sedativo porque não sabiam como reagir. Ele não parava de chorar e ela dava um sedativo, eram jovens, né? E ela escreve que ela não sabia que ele estava se passando por aquilo, né? E as pessoas às vezes perguntam, né, sobre, como é que tá o Matthew Perry? Ela fala, não sei, gente, pergunta pra ele. Eu não vou fazer fofoca, eu não vou falar sobre a vida dele. Vai lá e pergunta para ele. Eu achei isso sensacional. Eu achei sensacional a Lisa Kudrow escrever o prefácio, né, um pedaço ali do começo do livro. E ela falava que o Chandler, né, o Matthew, era muito engraçado, ele era muito divertido. E a gente viu isso até no Friends Reunion, que ele fala que ele quase morreu porque ele queria que as pessoas dessem risada, as pessoas achassem ele engraçado. Então, assim, foi meio que traumatizante. E daí ele vai contando algumas passagens de como surgiram os problemas de saúde, que ele fez algumas cirurgias, ele quase morreu 2 vezes, e ele conta nitidamente essa passagem, uma que ele precisou passar por uma cirurgia, precisou voltar para o hospital, né, acho que ele teve um problema no colo, e a outra, e o médico falou assim, o Chandler Bing não vai morrer na minha mesa de cirurgia. Ele tinha, sei lá, 5% de sobreviver, né, daquela cirurgia. E o médico fez o negócio acontecer. Então, teve uma passagem que ele conta também que os pais se separaram, né? A mãe dele começou a trabalhar lá com o primeiro-ministro do Canadá, a mãe dele é canadense. O pai foi pra Califórnia, né? Ela ficou morando com os pais dela, enfim. E a mãe dele uma vez precisou colocar o Chandler, né? O Matthew, no avião. Com 5 anos de idade, ela colocou ele sozinho pra viajar no avião. Gente, olha que traumatizante, uma criança pela primeira vez na vida viaja sozinha num avião. Você coloca ela como um pacote dentro do avião, a outra pessoa despacha, recebe lá do outro lado e retira. Ele falou que ele ficou assustado com a turbulência, ele ficou assustado com as pessoas em volta, ele ficou assustado com absolutamente tudo. Hoje a gente sabe o quanto isso causa, mas antigamente não era tão comum, né? Então ele fala que só aí, né, nessa viagem, vários traumas. Ele tem trauma de, por exemplo, no apartamento que ele mora, ele tem que olhar o chão, aonde o apartamento está, ele precisa ter uma visão das coisas, né? Então, isso gerou vários traumas. Como eu disse, ele deram um sedativo quando ele era bebê. Ele conta como ele perdeu o dedo, né? Ele tem um pedacinho do dedo aqui que foi tirado. Ele fala, gente, as pessoas me perguntam isso o tempo todo. Tá aqui. Fiz um trecho de um livro escrito está aqui. Parem de me perguntar. Acabou a vida que se segue. Então, ele fala disso também. Ele fala da adolescência dele, que quando ele começou a sentir essa necessidade por bebidas, né, ele viu o pai dele bebendo, ele tomou o primeiro porre em Toronto aos 16 anos, né, ele estava com os amigos, e ele falou que naquele momento as coisas se encaixaram, as coisas fizeram muito sentido para ele, né, quando ele estava com os amigos ali, um vomitou e tudo mais, ele falou, cara, aquilo me fez esquecer de todos os problemas, e a partir daí as coisas começaram a mudar para ele. Foi quando ele falou que fazia todo sentido ele começar a beber, ele só queria beber, ele só pensava em bebidas. Para ele tudo se resumia a beber. A felicidade dele estava na bebida. Ele não sabia como pedir ajuda nesse momento, ele tinha vergonha de falar isso. Então às vezes ele bebia quando os pais viajavam, né, pegava a bebida lá do pai, enfim. E ele também pediu para se mudar, para morar com os pais aos 16 anos de idade na Califórnia, 16, 19 anos. Ele queria ser ator. Ele jogava bastante tênis naquela época, mas ele decidiu que ele queria ser ator. Ele queria muito a fama, ele queria a fama de qualquer jeito. E morando com o pai, né, o pai também estava casado, né, a mãe tinha acabado de se casar, ter 2 filhas, né, as irmãs dele. Ele teve um pequeno problema em que, como ele bebeu muito, ele não conseguiu ter a primeira vez dele, né, sexual. Ele achou que ele tinha um problema, né, e ele arrastou esse problema por diversos momentos e namoradas, né, então as meninas queriam às vezes ir para um algo mais caliente ali com ele, e ele não conseguia, porque ele estava travado justamente naquela lembrança de que ele tinha bebido muito, tá? Gente, ó, são tantas curiosidades que já tá 10 minutos de vídeo e ainda falta muito mais. E olha que eu tô na metade do que eu preciso falar e na metade do livro que eu vou continuar esse vídeo numa outra resenha. E daí, então, beleza, ele fala que o pai também tinha muitos problemas de vício com bebida, o pai dele trabalhava, ficava o dia inteiro fora, e quando chegava, bebia um uísque e falava que era a melhor coisa do dia dele.
era aquela bebida. Então, assim, ele via aquela situação e ele começava a se imaginar. Então, como eu disse, o pai dele era ator, então abriu muitas portas pro Chandler. O pai dele tinha um pouquinho de ciúmes, inclusive, dele, porque ele começou a decolar um pouquinho rápido, começou a fazer filmes e tudo mais, mas obviamente que o pai dele abriu essas portas para ele, né? E que ele já gastou mais de 7 milhões de dólares para ficar sóbrio. Gente, é muita grana para você gastar com a sua saúde, assim. É uma grana, ok, que talvez não seja, sei lá, 10% do que ele tem, mas, assim, cara, é grana pra caramba. Então ele gastou 7 milhões de dólares pra ficar sóbrio. Ele conta uma passagem aqui, que eu vou comentar com vocês, que ele teve que ir pra Suíça. Aí ele teve algum problema, não lembro o que exatamente, aí ele precisou tomar um remédio muito forte, que o médico deu na Suíça. Aí ele não podia ficar sem aquele medicamento, ele teve que voltar para os Estados Unidos e o cara falou assim, sei lá, eu posso te receitar no máximo 1.000 gramas, 1.000 miligramas desse remédio, sei lá. Aí o cara falou assim, o médico falou assim, ele falou, 1.000 é muito pouco, eu preciso de 8.000. Ele falou, cara, 1.000 é minha dose máxima para quem está com câncer. 8.000 eu não vou te passar. Esquece. Aí ele teve que gastar, sei lá, 700 mil dólares para pegar um jatinho particular e voltar para a Suíça para ter o medicamento de volta, para continuar usando o medicamento para depois voltar. Então, assim, é um nível, o vício consumia ele de um jeito absurdo, né? Absurdo. Então, assim, ele gastou muito dinheiro para, né, fazer todo esse deslocamento e tinha que ser em jatinhos particulares, porque ninguém podia ver ele num avião comum comercial, né? Ele é uma pessoa muito famosa e exposta. Então, assim, ele sempre buscou muita fama, mas como ele tinha esses problemas de álcool, ele escondia isso e tentava lidar de uma outra forma. E aí, para mim, a maior dor, assim, né, lendo o livro, e é onde eu mais reflito, a que ponto o quanto ele se sentia, mesmo famoso, começando a ter dinheiro, né, ele se sentia isolado. Gente, você não poder compartilhar isso com um amigo, com uma pessoa próxima, é de uma dor imensurável, imensurável. Espero que ninguém que esteja assistindo esse vídeo esteja passando por isso, ou se tiver, procure ajuda, gente. Procure ajuda porque é importante. Então, beleza. Aí ele queria ser amigo a qualquer custo, famoso a qualquer custo. Teve essa oportunidade de fazer alguns filmes pequenos, e surgiu a oportunidade de Friends, em que ele estava disputando o cargo do Chandler Bing junto com um amigo dele, o Craig. Só que o Craig declinou, e ele foi chamado. Aí até gerou um problema em que ele ficou alguns anos. O Craig ficou um bom tempo sem falar com ele, né? Certos ciúmes, né? Mas ele ganhou muito dinheiro com Friends, ele se tornou muito famoso. A vida dele foi tipo o ápice do ápice do ápice. Ele até fez uma viagem, todos eles, né, quando começaram a fazer Friends, ele se encaixava perfeitamente no papel do Chandler. Ele falava, eu me vejo como o Chandler. E aí que o livro começa a ficar muito mais legal, né, no sentido assim, de mais engraçado e tal, e você se identifica mais. Ele já estava numa outra série que acabou sendo cancelada, ou não lembro exato, acho que ele foi cancelado, ou ele rompeu o contrato, pediu pra sair pra poder ir pra Friends. Ele já tinha um crush da Jennifer Aniston um pouquinho antes de começar Friends, eles já se conheciam, né, porque ela também era famosa. E daí ele teve esse amigo dele que ele acabou perdendo amizade e tudo mais, acabou conseguindo um papel em Friends, e o cara chegou lá em Las Vegas e falou, cara, vamos se divertir porque é a última vez que vocês não são famosos. Depois disso, vocês não vão conseguir fazer mais nada porque vocês vão se tornar muito famosos. E de fato isso aconteceu. Eles começaram a viajar o mundo, começaram assim, a dar entrevistas. Surreal, a vida teve uma reviravolta muito grande, começou a fazer muito dinheiro. Ele fala muito sobre os amigos dele do trabalho, o David Schwimmer, que eles brigaram para ter os mesmos salários, as mesmas condições de trabalho. Isso foi muito bacana por parte dele. Que o Joe, vou falar o Joe, tá? O Matthew LeBlanc, né? O Joe entrava no camarim dele para falar como iam ser as falas na primeira temporada, e depois era o contrário. O Chandler, na última temporada, estava indo no camarim do Joey para falar como ele ia falar as falas dele. Ele falou que as falas fluíam muito bem, né? Que ele estava ali naquela mesa com os amigos e tudo mais. Então, assim, é muito legal, assim, de ver essa interação de Friends e tudo mais. Então, cara, é muito bom, assim, é muito legal você entrar um pouquinho na cabeça ali dos personagens de Friends. Eu tive algumas dificuldades de entender o livro porque em algum momento eu não sabia se ele estava sendo irônico, estilo Chandler de ser, ou não. Então, às vezes eu lia a frase, aí eu relia porque eu achava que ele estava tirando sarro ou zoando em algum momento, mas não era. Era realmente um fato ou uma verdade ali no livro. Então eu tive algumas dificuldades nesse sentido. Tá, então ele, beleza, conhecia a Jennifer Aniston antes de entrar em Friends. Ele ainda manteve um crush no começo da série ali em cima dela. Depois ele viu que eles se tornaram amigos e ela não dava nenhuma bola pra ele. Ela cortava toda vez que ele se aproximava, ou chamava ela pra sair e tudo mais. E é engraçado porque quando a gente assistiu Friends Reunion, a Jennifer Aniston falava que ela tinha um crush no David Schwimmer, né, que era o par dela romântico em Friends, Rachel e Ross.
Ele sentiu uma inveja do Matthew LeBlanc no começo da série, mas ele falou que logo passou, porque eles criaram uma amizade muito grande, né? A ponto de frequentarem a casa um do outro e serem muito amigos. Ele conta muito também sobre o namoro dele com a Julia Roberts. Ele fala, cara, e é até um momento fofinho, assim, do livro, né? Ele passou por alguns relacionamentos um pouco traumáticos, né? Traumáticos, assim, no sentido de que ele não sabia lidar muito bem. Aí ele conheceu a Julia Roberts e eles começaram a trocar flores e cartas e fax. Eles começaram a trocar fax. E ele falava que às vezes ele saía numa boate, de uma festa que ele tava, pra ir pra casa pra esperar um fax da Julia Roberts, que ela tava, sei lá, na Europa gravando algum outro filme. E eles se apaixonaram, assim, foi tipo um romance de adolescentes. Ele falou, cara, eu me sentia com 15 anos de idade, mesmo tendo 26 anos de idade. E ele falou que a vida dele foi, nesse momento, foi o ápice. Aos 26 anos de idade, ele estava dirigindo um Mustang, ele estava com dinheiro, com muito dinheiro, ele tinha a fama que ele tanto queria. O pai dele estava, né, com ciúminho. O Greg voltou a falar com ele depois de um tempo, né, porque o Greg não entendeu muito bem. E, na verdade, Friends não era pra se chamar Friends, era Friends Like Us. Daí só ficou Friends. Então, assim, ele conta todas as passagens, como ele conseguiu ali a entrada em Friends. Isso é muito legal, porque a gente assiste a série e agora consegue fazer um paralelo com a vida real do Matthew Perry. E você fala, cara, tipo, tá, a Julia Roberts só foi gravar em Friends por causa do Matthew Perry, né? Ela falou isso claramente. No livro ele fala assim, inclusive ela disse que só gravaria se tivesse uma storyline aí com o Chandler, né? Então isso foi muito bacana. E ele fala até que o beijo que eles deram em Friends foi algo que realmente foi verdadeiro, foi muito honesto. E, enfim, eles namoraram por 3 meses. Ele falou que ele sentiu no topo do mundo. Teve um momento que ele saiu pra. Ela levou ele pra um lugar lá, meio, não era um piquenique, mas era um lugar. E ele falou, cara, esse é o ápice da minha felicidade, eu me sinto o cara mais poderoso do mundo, porque eu estou com a mulher mais bonita e cobiçada, e enfim, eles estavam muito felizes e apaixonados, mas ele teve que terminar com ela. Ele chegou e falou assim, cara, não vai dar. Por medo dele ser rejeitado. Ele falou, em algum momento a Julia Roberts ia terminar comigo. Então, ele preferiu que ele desse um fim no relacionamento dele com a Julia Roberts. Olha que surreal e que bizarro, né? E ele falava assim, cara, ela era uma cineasta famosa no cinema e tudo mais, e eu era um cara que gravava um reality show, um TV show, ele fala, né? Em algum momento ela ia terminar comigo. Então ele se antecipando aí, acabou terminando com ela. Gente, esses são os primeiros fatos. Continue nesse vídeo porque vai ter uma continuação. Eu vou gravei separado, porque eu acho que se eu fizesse tudo junto, como eu disse, eu ia esquecer alguma coisa. Então, se vocês estiverem gostando desde já deixa o like e vamos para a próxima etapa. Venho então do futuro para falar com vocês. Voltei com uma outra roupa, né? Falei pra vocês que eu ia dividir essa resenha em duas partes. Não, o livro não é dividido em duas partes, tá? Eu preferi fazer assim pra não perder nenhum detalhe do livro, porque eu queria essa resenha o mais completa possível com todos os detalhes, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade, eu tinha parado mais ou menos ali quando ele já tinha entrado, então, em Friends, né? Aqui ele fala sobre a mudança de peso dele entre as temporadas, que ele emagreceu muito entre a 7ª e a 8ª temporada. Isso eu já tinha percebido desde a primeira vez que eu assisti Friends, e eu não sabia dos bastidores da série, embora aqui ele fala, né, depois que ele já tinha avisado que ele ia para uma rehab ao longo, aí entre uma temporada e outra, que ele esperava as temporadas terminar para não ter aquele desfalque no time, né, então realmente ali ele quase nem apareceu, inclusive, para o casamento da Mônica e do Chandler, né, porque ele falou que ele estava muito mal na época e tudo mais, mas ele começa a contar umas passagens e faz todo sentido. Por exemplo, teve uma hora que ele fala aqui que a roupa dele era muito larga, né, no começo, ou no final da 3ª, ou no começo da 4ª temporada, justamente porque ele estava tomando muitos medicamentos para poder lidar, né, com essa desintoxicação das drogas e da bebida, e ele vomitava muito, então deram uma camisa para ele muito larga, né, que era 3 vezes maior que o tamanho dele, inclusive ele tinha emagrecido muito. Então ele comenta, né, ao longo entre uma temporada e outra que ele emagrecia ou engordava muito por conta da medicação, né, e da desintoxicação. Então, já durante Friends, ele já tinha essas passagens aí pela rehab, né, que eu não sabia, confesso, né. Eu tinha ouvido falar lá atrás, há 10 anos atrás, mas assim, tipo, era muito na teoria, não era na certeza. Agora a gente tem certeza porque ele mesmo fala com todas as palavras. Então ele fala que era muitas idas e vindas, medicação, vômito e tudo mais. Ele falou que a Jennifer Aniston deu muito apoio para ele durante as temporadas, tá? Que ela chegou, as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo, né, em Friends. Inclusive a Jennifer Aniston bateu no trailer dele e falou assim, cara, tipo, tá acontecendo alguma coisa, você tá chegando bêbado, não bêbado, que ele fala que ele nunca foi filmar bêbado, mas sim com ressaca. Ela falou, você estava com cheiro de cigarro e cachaça, tá tudo bem, quer conversar, vamos bater um papo. E daí teve uma hora que ela falou assim, nós sentimos isso. Quando ela fala nós, o Matthew Perry, né, ele sentiu, tava todo mundo ali comentando pelas costas, né,
o que estaria acontecendo. Então ele ficou muito mal com essa situação. Aí eles se abraçaram, ela se colocou à disposição, e daí eu até tinha comentado na passagem anterior do vídeo que se Friends seria uma farsa, né, já que eles não eram Friends na vida real, né, os atores. Mas não é, gente, é que assim, ainda é um tabu toda essa discussão, ainda é muito difícil de entender. Eu confesso que estou num processo de desconstrução há 30 e poucos anos, tentando entender tudo isso, e mudou muito de alguns anos para cá. A gente conseguiu enquadrar como uma doença, conseguiu entender que é uma doença sim, é um trauma, então a gente precisa cuidar, tratar e se colocar à disposição para as pessoas. Então, se você tem algum amigo nessa situação, né, tenta entender, tenta compreender, tenta conversar, bater um papo, né, não julgar, né, não falar que as coisas são fáceis, entrou naquele mundo porque quer, se ele quisesse sair, ele certamente sairia. Não, gente, tenta entender o lado do colega, o que ele passou, os traumas que ele teve, e às vezes está muito ligado, aliás, a maioria das vezes está muito ligado com a infância, tá bom? É o caso do Matthew Perry também, como eu falei antes no vídeo aqui para vocês, tá? Então, quando a Jennifer Aniston decidiu parar com Friends, todo mundo topou, ele já estava bem cansado, né? Ele fala que até, inclusive, no final de Friends, no último episódio, ele não sentia nada, ele estava tão dopado, com tanta medicação, que ele já não sentia absolutamente mais nada, né? Ele falou, cara, tipo, pra mim foi indiferente, todo mundo tava muito emocional, chorando e tudo mais. A única coisa que ele pediu é que a última fala fosse dele. Ele falou, acho que ninguém se importa se a última fala for a minha. Posso fazer isso? Daí ele conversou sobre isso. Ele fala também que durante a terceira e quarta temporada ele quase não voltou para Friends, né, que ele queria continuar no processo dele, que ele estava meio depressivo e tal na recuperação, e que os donos lá, os escritores, né, a Marta e o David, acho que é isso, eles foram conversar com ele e pedir para ele retornar para a série de Friends. Daí foi então que ele decidiu voltar, até porque não faria sentido aí sem o integrante Chandler, né? Ele teve alguns relacionamentos sérios. Durante um período ele teve uns 2 anos que ele queria pedir a namorada em casamento, mas ele não conseguiu. Ele até fala, eu quase fui o Chandler naquele momento. A hora que eu fui pedir em casamento, eu voltei atrás e falei, não vou pedir. E depois ele teve também um relacionamento de 6 anos. Foram muitas idas e vindas. Então nessa parte do livro, né, mais adulta, ele fala sobre os relacionamentos que ele teve, as dificuldades dele se relacionar com as mulheres, que ele queria muito ter filhos. Inclusive uma ex-namorada dele ligou para ele falando, olha, vou ter um bebê, não sei o que. Ele ficou muito mal. Ele falou, nossa, eu queria muito ser pai, eu queria muito ter tido um casamento, um relacionamento sério, e ele não conseguiu por conta das inseguranças dele, que ele achava que quanto mais a mulher o conhecesse, né, se aprofundasse nos sentimentos e emoções no dia a dia ali com ele, algum momento ela ia entender quem ele era e ia terminar com ele. Então, assim, é uma autoestima que acaba sendo muito baixa, e ele teve toda essa dificuldade. E é nesses momentos, gente, que eu falo assim, putz, dá uma vontade de entrar na TV e falar, o cara, tipo, vontade de abraçar e falar, mano, tipo, tamo aqui, vamos conversar, não sei o quê. Porque, às vezes, a amizade nesse momento ajuda muito, mas ele ainda tinha muito medo, muito receio de contar isso pros amigos, de se abrir. Então, realmente, é muito complicado. Mas eu penso, falo, cara, esse cara, né, ele levou alegria para tantas famílias, tantas casas, assim, bilhões de views na internet, e a gente não consegue nem retribuir isso de alguma forma, então, realmente, é muito complicado, porque ele tem lá a conta bancária super gorda, muitos imóveis, casa, poste, carro, e infelizmente tem muitas dificuldades na questão da saúde, e eu não sei, assim, realmente, se teria alguma coisa que os fãs pudessem fazer, mas realmente é muito triste. Aí ele fala, então, né, que ele chegou uma época que ele foi até expulso da rehab, porque ele começou a usar drogas ali, mesmo na rehab, daí o cara falou, chega, tipo, não dá, essa rehab não serve pra você. Ele falou, não, mas eu tô pagando, mas ele falou, não, a gente não quer e tudo mais, aí ele acabou sendo expulso e mudou para outra rehab. Ele teve um amigo também que ele fez um negócio, tipo um investimento para ajudar pessoas a se desintoxicarem, né, das drogas. E ele investiu 500 mil, mas esse amigo meio que deu um pé nele e ele acabou perdendo esses 500 mil e o amigo também. O amigo simplesmente sumiu e tal, e ele se sentiu muito traído, né. Ele fala que foi heartbroken, né, que ele estava se sentindo muito mal, porque com o coração partido em relação a esse amigo. Aí ele volta naquela questão que ele começou no livro, né, ele tinha falado do problema dele, que o colo dele explodiu por causa das drogas, né, como ele usava muito ópio, o intestino dele acabava ficando muito preso, então ele quase teve uma explosão ali do colo dele, ele foi para a sala de cirurgia, quase morreu, inclusive, e aí ele volta nessa questão e comenta um pouco mais sobre a questão do uso das drogas, que para ele foi muito difícil, mesmo o pós-cirurgia, que ele teve que usar aquela bolsa, né, enfim, para ele foi muito complicado. Ele ficou durante 9 meses, passou por várias cirurgias e tudo mais. Ele fala muito sobre os antigos relacionamentos, né, nessa segunda parte do livro, de mulheres que ajudaram muito ele em diversos momentos, algumas não ajudaram, algumas simplesmente viraram as costas e foi isso. Ele falou que o Chandler
jamais seria o Chandler se ele não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou na adolescência e na infância, né? O abandono do pai, o abandono da mãe, e de fato tem muito a ver com o Chandler, né? De transformar os momentos tristes em piada. Então ele fala que se ele tivesse que passar tudo de novo, ele certamente passaria. Porque o Chandler jamais daria vida ao Chandler, né? O Matthew Perry jamais daria vida ao Chandler se ele não tivesse todo aquele passado, todas aquelas dores, né? E se ele não tivesse escondido também, porque o Chandler era um personagem que escondia muitas dores, né? Em relação ao pai, em relação à mãe, e ele fala que não faria nada, absolutamente nada de diferente. Aí ele termina o livro, ele conta também a passagem de como todo mundo foi lá, entregou as chaves e tudo mais. Ele fala sobre o Friends Reunion, que ele foi chamado, né? Ele estava passando ali por uma cirurgia na boca e tudo mais. Então, realmente, assim, é muito legal porque ele contextualiza todas as passagens de Friends com os momentos que ele estava vivendo. Ele diz que ele é grato por tudo e conta algumas passagens importantes e termina ali, pelo menos na parte, eu acredito que no livro comum, as fotos ficam no meio. Todo livro comum, sabe, físico, as fotos ficam no meio. No Kindle, que eu acabei lendo no Kindle, porque era inglês, eu queria ler muito rápido, eu não ia esperar chegar em casa, as fotos ficaram pro final, e as fotos são muito fofinhas. Você vê o Chandler pequenininho, crescendo e tudo mais, e depois um pouco mais velho, tem a foto com todos o pessoal de Friends. Ele tentou fazer várias outras séries depois, vários outros projetos, nenhum decolava, assim, ele começava com uma audiência muito alta, e depois no segundo episódio caía pela metade, assim, o número de telespectadores, e depois ia caindo, caindo até ser cancelado. Acho que tanto ele quanto a Mônica também, né, tentaram aquele Cougar Town. O Cougar Town ainda chegou à quarta temporada, pelo que eu me lembro, mas ele não conseguiu com alguns projetos dele, então ele acabou aí perdendo algum dinheiro em alguns momentos, né, mas, gente, ele tinha uma fortuna mesmo assim. Ele gastou, tipo, bilhões de dólares, bilhões, acho que chegou, não sei se chegou a bilhões, mas acho que chegou a milhões de dólares em relação à perda né, a recuperação das drogas e tudo mais, e foi muito difícil. Gente, o que eu tenho pra falar pro livro é o seguinte, é um livro muito difícil, tá, é um livro muito sofrido, eu tive que parar em algum momento e eu não vim fazer resenha antes pra vocês, porque é muita dor. Não vou ser sincero, assim, eu vou ser bem sincero, não vou mentir pra vocês. Não dá pra você. É tanto sofrimento que às vezes você precisa parar e dar uma respirada, porque senão você pira junto com o livro ali. Então ele fala muito sobre a reabilitação dele e tudo mais. Então eu fiquei muito sentido, muito chocado, então parei um pouco, dei uma respirada ali, alguma outra coisa e tal, e voltei. Não acho que a escrita seja uma das melhores, tá? Como eu disse pra vocês, eu já li aqui o livro da Michelle Obama, eu já li o livro da Viola Davis, eu li o livro da Gisele Bündchen, eu amo biografias, autobiografias, enfim, o da Anitta e tudo mais. Eu acho que falta uma cronologia. E falta algumas editoras revisarem e falarem a honestidade com os caras, né? Porque os caras são tão no topo que eu acho que eles ficam com vergonha de falar, cara, vamos fazer uma cronologia, vamos fazer a coisa no tempo, porque o Matthew Perry, eu sentia muito isso, ele via no tempo, depois voltava, depois ia, depois voltava, falava da nona temporada de Friends, depois falava do ano de 2020, 2004, daí ele voltava para o ano de 1994. Aí você fica perdido na cronologia, sabe? Porque ele fala assim, eu tava na rehab em tal época. Aí você fala assim, mas ele não tava falando agora há pouco, na página seguinte, que ele tava na terceira temporada de Friends? Como que ele já tava lá na frente? Enfim, falta um pouco de cronologia. E, por exemplo, a Michelle Obama fez isso muito bem. Ela conseguiu escrever o livro na cronologia certa, ela não viajava, não voltava, então você sentia o tempo passando. Agora com ele ficava confuso, você não sabia que estava no futuro, estava no passado, você ficava ali meio perdido. Aí às vezes ele falava, Covid. Pô, mas Covid? Ele não tá falando dos anos 2000, né? O Covid agora, 2020. Então, assim, foi bem. Isso é um pouco complicado. Então, eu imagino que o cara chega e fala: olha, eu tenho um livro pra escrever, um livro pra contar, pra lançar, etc. E daí ninguém dá esse toque nas pessoas. Fala, meu, porque o cara é o pica das galáxias, né? Daí o pessoal, tipo, não sei se tem vergonha, tem medo da reação dele e acaba não falando nada disso. Mas, cara, às vezes precisa, tipo, vamos dar uma melhorada nisso ou naquilo. A Gisele Bündchen mesmo escreveu um livro sensacional, cronologia bonitinha e tal, você não se perde. Então, assim, é legal, gostei, mas é um livro pesado, a cronologia me irritou muito e eu tive um sentimento de empatia o tempo todo. Um pouco de desespero, assim, querer ajudar, querer fazer alguma coisa e não poder fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, aprendizado, gente. Me serviu como um enorme aprendizado por olhar um ponto de vista que eu jamais vivenciei, jamais senti necessidade ou vontade, mas eu entendo agora esse ponto, essa questão e esse outro ponto de vista, sabe? Isso é muito importante. E principalmente o Chandler, né? O Matthew Perry, que deu vida ao Chandler e de quem a gente gosta tanto. A gente é tão apaixonado pela série e fez a gente rir em tantos momentos, né? Então é isso. Gostei pra caramba. Recomendo, tá? Com suas ressalvas. Alerta de gatilho, com certeza, tá bom? Realmente é um livro complicado, não é um livro fácil de ser lido, mas às vezes é necessário, e principalmente aí pra quem gosta de Friends, vai ver algumas passagens de Friends, tá? Ele não entra muito no detalhe dos bastidores. Se você vai ler falando, putz, ele vai falar tudo sobre o que aconteceu nos bastidores. Não, esquece, não tem nada disso, tá? Vão ter momentos que ele fala de Friends,
Mas, assim, são pinceladas. Ele fala mais sobre ele em si, da reabilitação dele, do que a série Friends, tá bom? Gente, por favor, dê um super trabalho para fazer esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar em grupos de Friends, do WhatsApp, com amigos, Telegram, tá bom? E não se esquece do mais importante, que é se inscrever no canal, porque tem vídeos sobre livros, séries, dicas. Vocês vão ver várias dicas de séries aqui. E também o like, tá bom? Para saber que vocês gostaram, para eu poder fazer esse tipo de conteúdo aqui no futuro, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!